Olá, meu nome é Ingrid, sou estudante do 5º ano de Psicologia e fiz esse trabalho conjunto com o professor Dr. Wagner Paiva e minha orientadora, a professora doutora Maíra Bonafé Sei. Essa pesquisa ela foi financiada pela Fundação Araucária e o título do meu trabalho, então, é Dinâmica Familiar e Alteração Genética, um relato de caso. Então, para começar, eu queria dizer que o nascimento de uma criança é permeado por diversas idealizações e expectativas. E quando ocorre a notícia que essa criança apresenta alguma alteração genética, esses pais passam por um momento difícil, sendo então necessária a elaboração de um luto pelo filho idealizado para que eles invistam afetivamente nessa criança real. Que esse filho idealizado muitas vezes é tido como uma criança saudável, sem complicações de saúde, já essa criança real é a criança que vai necessitar de cuidados específicos. E esse momento da notícia pode ocorrer de algumas formas. Pode ser no período gestacional, através de ultrassonografias no pré-natal, ou após o nascimento com consultas com especialistas e exames genéticos. E essa então notícia vai trazer algumas repercussões para a família, desde mudanças na rotina até mesmo de gastos financeiros com consultas, exames, medicações, e também alterações no sentimento dos cuidadores, que pode ser permeados por sentimentos de medo, de culpa, de raiva, que pode trazer algumas complicações no cuidado dessa criança. Então, o objetivo desse estudo foi investigar, por meio de um relato de caso, os aspectos envolvidos no cuidado dessa criança com alteração genética, né? E os participantes eles foram selecionados por meio da consulta dos prontuários do Serviço de Aconselhamento Genética da UEL, o SAG-UEL, e foram selecionados 5 familiares que apresentavam crianças que não tinham um diagnóstico conclusivo. Então, eram crianças que tinham resultado do cariótipo normal. Essas famílias passaram por uma entrevista com um roteiro semi-dirigido e a aplicação do desenho História com Tema. Essa pesquisa também foi aprovada pelo Comitê de Ética da UEL e os nomes apresentados no estudo de caso serão fictícios para preservar a identidade desses participantes. Então, optou-se por fazer um estudo de caso para ter maior profundidade nessas questões referentes à questão do cuidado da criança com alteração genética. Então, o caso apresentado será de um casal, a Márcia e o Carlos. Eles apresentavam 2 crianças com alterações genéticas, um Rafael, de 10 anos, e uma recém-nascida que veio a óbito, que é a Alice. A Alice veio a óbito por síndrome de Edwards. A Márcia e o Carlos relatam sobre essa dificuldade no cuidado com o Rafael, que é uma criança que exige muito cuidados específicos, e também relatam sobre a dificuldade do luto com a Alice. O Rafael atualmente apresenta algumas complicações, ele não fala, ele tem alguns atrasos no desenvolvimento, apresenta algumas crises de grito, autoagressão, e também eles comentam sobre essa trajetórias nos serviços de saúde, que muitas vezes encontram o despreparo dos profissionais, tanto referente à questão da falta de humanização, quanto referente também à questão do não conhecimento de algumas questões genéticas. Mencionam sobre a questão do próprio casal, numa falta de tempo para os dois, né? E que isso traz algumas repercussões de ordem sexual. E comentam também sobre uma sobrecarga no cuidado com o Rafael. A Márcia é a principal cuidadora, isso diz respeito também com a literatura, onde as mulheres são as principais cuidadoras das crianças com alteração genética ou alguma deficiência também, enquanto o Cláudio acaba fazendo a questão financeira do trabalho, né? Que acaba sendo a principal pessoa que trabalha. Eles mencionam essa questão financeira com o aumento dos gastos por conta das consultas, exames, medicações. E no momento da aplicação do desenho História com Tema, foi pedido para que fizessem um desenho com o tema Família com o Filho com Alteração Genética. Nesse momento da aplicação, eles desenham uma família idealizada, que pode se perceber então um processo de negação, porque depois no momento da entrevista foi apontado alguns aspectos que não ficaram presentes no desenho. Então, por fim, pode-se concluir que uma criança com alteração genética traz algumas modificações na família. Também essas idas aos serviços de saúde é permeada por diversas questões, desde a falta de preparo dos profissionais, e também esses pais necessitam de um olhar atento desses profissionais de saúde, pois enfrentam diversos fatores psicossociais que podem interferir na qualidade de vida deles.